de dados, por categoria de dados, por obrigação legal para cada categoria. Então, tudo isso vai ter que estar descrito aí nesse mapa de repositórios. Por que disso? Porque a gente tem que saber exatamente a segurança e até quando a empresa vai ter o direito de armazenar e a sua forma de finalizar esse tratamento de dados. Se ela quiser sobrepor a legislação por legítimo interesse, ela vai ter que justificar nesse mapa de dados uma justificativa que tenha base em algum argumento legal, seja em contrato, seja num processo, numa medida judicial, ou interesse para a sua atividade econômica, mas a partir daí ela também tem que assumir os riscos de proteger essas informações de terceiros e deixar o terceiro informado de que ela ainda mantém esses dados armazenados em seus servidores ou arquivos. Na segurança aplicada, que a gente aplica os dados, a LGPD ela traz uma mudança, porque antes você perguntava para um programador o que tem, ou para o cara da TI, o que você tem aí de segurança? Onde está o documento que descreve? Ele falava, não, a gente garante, não tem como. Mas e o documento que descrevia todas as medidas de segurança para poder ser auditada? A maioria das empresas não possui esse documento. Então, aí nesse mapa de repositório de dados, ele vem para disciplinar essas questões. Não basta você falar que protege, você vai ter que mostrar evidências dessa proteção e fazer essa governança de dados. O primeiro passo para você saber se você protege ou não é saber onde está e como está assegurada a informação, né? Então, a gente vem na segurança aplicada, algumas medidas. Protocolo de consulta e acesso a arquivos físicos. Na maioria das empresas não tem esse tipo de medida. Controle de cópia. Muitas vezes, muitos setores replicam vários documentos e depois descartam um lixo comum, documentos aí com dados de pessoas físicas, né? Controles de acesso. Antivírus e firewall. E o firewall e o antivírus, eles dão relatórios de auditoria. E esses relatórios vão ter que ser armazenados. Relatórios de log e as auditorias do sistema e do Windows. Rede Windows ou Linux devem estar todos ativados. A maioria das empresas, elas sobrepõem no backup ou descartam esses registros. Isso não pode mais, isso tem que ficar armazenado para poder ser auditado no caso de uma perda de documentos ou simplesmente de uma fiscalização aí da NPD. Então, o relatório de log do sistema de todas as atividades feitas em cima de dados pessoais vai ter que estar ativado e ser feito o backup junto com o backup dos dados. As auditorias do sistema Windows e Linux vão ter que estar ativados, mostrando logs, a tramitação dos arquivos dentro das redes Windows e Linux. E deve ser gerado mensalmente e armazenado. Então, agora a gente vai começar a montar o nosso mapa de repositório de dados. Na coluna 1, a gente vai descrever o nosso repositório. Para simplificar, eu vou fazer como exemplo dos arquivos físicos. Então, onde que está o repositório? A sala do arquivo da unidade matriz da empresa X, que é o nosso exemplo, né? Na coluna 2, os processos. Departamento pessoal, gestão de colaboradores, contratação, administração e demissão desses colaboradores. Então, esse é o nosso processo aí, que está sendo mapeado dentro desse repositório. Tipos de dados que a gente tem. A gente tem dados de identificação pessoal, tem dados de identificação de dispositivos de acesso como ponto eletrônico, dados de autenticação, a gente tem dados financeiros, que são os dados coletados para pagamento, né?
dados de composição familiar. Muitas vezes as pessoas, se elas têm dependentes, elas precisam